Olá, esse é o Broadcast nas Redes, é o programa de entrevistas do Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado. Eu sou Carla Espotorno, jornalista e editora do Broadcast Investimentos, e a gente vai falar nesse programa sobre o ranking de fundos Broadcast FIPECAF. Antes de a gente começar, só quero te convidar para dar um like nesse vídeo, seguir o Broadcast aqui nesse canal do YouTube e também seguir as redes sociais no Instagram e no LinkedIn, e as outras redes sociais da Agência Estado. A gente vai falar sobre o ranking de fundos e o nosso convidado é o professor e pesquisador Jorge Salles. Ele é coordenador do mestrado profissional em Controladoria e Finanças da FIPECAF e é o autor da metodologia do ranking de fundos Broadcast FIPECAF. Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e a gente poder ter essa conversa hoje aqui. Olá, Carla. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Primeira pergunta que eu quero fazer é, o ranking de fundos foi lançado, a primeira edição, né? A gente viu agora no mês de fevereiro, no noticiário aqui do Terminal Broadcast. E a primeira pergunta que eu quero fazer, qual é o diferencial desse ranking de fundos, visto que a gente sabe que existem outros rankings, né, no Brasil? Muito boa pergunta. A ideia do ranking é que a gente possa normalizar, né, a questão de volatilidade dos fundos, né? Então, para isso, o que a gente fez, né? A gente separou, né, o retorno, que é uma condição importante, né, de quem investe em fundo, ter o retorno, e a gente separou também a questão do risco, da oscilação que esse fundo possa vir a trazer, né, nos investimentos. E a gente usou como metodologia, né, também um decaimento temporal, né, que diz respeito a verificar o fundo dentro de 12 meses. Tá? Então a gente dá uma ponderação de importância, né, em função do tempo. Então, por exemplo, o mês corrente que fechou, ele tem 20% de importância, o mês anterior tem 15% de importância, e assim a gente vai decaindo 10%, tal, até chegar a 5% de importância, né, dentro dos 12 meses, né, chegando a 100% de ponderação com relação a isso. E o que isso daí traz? Ele traz a consistência do fundo ao longo do tempo. Tá? Então essa foi a nossa ideia principal, né? Algo que pudesse trazer, vamos dizer assim, para os investidores, né, uma percepção de que o fundo ele tem uma competência maior ao longo do tempo e que não foi, de repente, uma sorte de no mês aquele fundo ter disparado, né? E sim ele ser mais consistente. Então essa foi a ideia principal. Isso também ajuda a entender um pouco da capacidade, da perícia do gestor em diferentes momentos, né, em termos de ciclo econômico ou mesmo de noticiário político-econômico, porque isso também afeta muito os preços dos ativos, né? Justamente, isso mostra a resiliência dos ativos que compõem a carteira, né? Então, se por exemplo, a decisão de investimento ela foi mais acertada, ela vai ser mais resiliente ao longo do tempo. Então, sim, ela tenta traduzir isso nesse ranking. Tem um ponto que, quando a gente publicou a primeira edição, né, agora no mês de fevereiro de 2025, que chamou a atenção de alguns assinantes que entraram em contato, que é o score, é a nota que cada fundo, dentro dessa amostra que a gente estuda no ranking, vai ganhar, né? O que diz a nota, então? Ela resume exatamente o quê? Ela resume uma primeira parte, que é a nota de retorno, né, de retorno periódico, e a outra é uma nota de índice de Sharpe, né, que é uma nota que mede a oscilação da ação com um ativo livre de risco dividido pelo desvio padrão desse fundo, né, da oscilação desse fundo. Então, com esse indicador, a gente tenta fazer uma normalização das oscilações do fundo. Então, a gente procura aqueles fundos que têm, né, um maior índice, né, para poder ranquear. Então, essa é a ideia. Sim. Então, esse índice, quanto maior esse índice, esse score, essa nota, melhor retorno ponderado ao risco que o fundo vai ter. Isso. Porque seria mais ou menos assim, ó. Imagina só a seguinte ideia. A gente tem nessa data um retorno e nessa outra data aqui esse retorno. Então, aqui esse fundo subiu isso tudo, né, no período. Tudo bem.
mas ele pode ter feito isso dessa forma, oscilando até chegar aqui. Então, se a pessoa entrou aqui nesse dia e veio para cá, ela perdeu. Agora, se ela entrou nesse dia aqui e saiu aqui, ela ganhou. Então, se esse fundo tem esse comportamento, ele vai ter uma nota ruim, entendeu? Porque a medida do risco dele é muito negativa. Assim, ele oscila muito, vai ficar negativo. Então, assim, a ideia é que isso daqui seja mais constante. Então, assim, as oscilações não sejam tão agressivas, né? Porque justamente a gente não queria gerar uma surpresa, né, do tipo, olha, esse fundo ele subiu, né, no período, mas ele subiu de um jeito muito desastroso, sabe assim? Então a ideia era que a gente conseguisse normalizar essas questões, né? Então esses indicadores, eles têm essa função, né, justamente para trazer ali essa, vamos dizer, essa serenidade, né, no modelo. E só ainda falando do score, dessa nota que cada fundo recebe, isso pode ser um indicativo para o alocador ou mesmo para o gestor que busca alguma maior competitividade, né, nesse mar de fundos que existem no Brasil? Porque assim, são 25 mil fundos, né, que a gente testa, né, para poder chegar no ranking final. Então, assim, o trabalho, né, de processamento ali, ele é até demorado, né? Então, a gente baixa os dados, né, da autarquia, onde o pessoal sobe lá as informações para poder fazer o estudo, né? E esse processamento de dados é até demorado, né, para conseguir tirar ali esses rankings, né? Então, sim, a ideia é que ajude, né, a gente a ter essa questão mais correta. Sim. E acaba sendo um indicador mesmo para a escolha, né, dos fundos e do desempenho. A ideia é ajudar. Você falou que são 25 mil fundos dentro do universo que vocês olham, né? Quais são, mas nem todos entram na base final, né, que recebem a nota, digamos, né? Quais são os critérios de inclusão, de exclusão que foram usados? Perfeito. A gente tira fundos que são para clientes profissionais, né? Que são aqueles clientes acima de 10 milhões, esses daí a gente tira do fundo, do ranking. A gente tira também fundos que tenham patrimônio menor do que 100 milhões. Porque fundos muito pequenos, né, com patrimônio pequeno, o gestor tem possibilidade de tradear os ativos de forma mais rápida e tal. E aí a gente também tira esse daí do ranking. A gente também tira do ranking fundos que tenham menos de 50 cotistas, né? Então a gente faz essas seleções, né, para poder trazer os fundos que a maioria das pessoas poderiam participar. Então isso daí já dá um corte bem grande, né, nessa base de dados. Ao tirar os fundos que têm menos de 50 cotistas, também estão excluídos aqueles fundos exclusivos que são feitos para um cliente, para uma família, para um grupo econômico específico, é isso? Sim, a gente também tira. E essa parte ela acaba sendo mais trabalhosa, né? Porque no final do processamento feito, a gente tem que entrar nas lâminas dos fundos para verificar qual é a característica do público-alvo, né? Porque não necessariamente as determinações que são feitas quando a gente baixa a base de dados contém as informações de forma descritiva que a gente consiga ler num processamento de dados. Então a gente tem que fazer, às vezes, uma verificação manual, né, dos principais fundos para verificar se ele não tem uma condição especializada de estar lá disponível para um grupo especializado, né? A gente já teve casos, né, de fundos que eram para grupos previdenciários específicos, para seguradoras, e não é o objetivo, né? O objetivo é que os fundos sejam para investidores. Então, investidores de todos os bolsos, de né? todos Seja os um bolsos. investidor em geral ou um investidor qualificado ali segundo as regras da CVM, mas que seja um investidor brasileiro que possa ter acesso ali, né? Justamente. E não uma empresa, um gestor profissional, etc. Justamente, essa é a ideia. Queria comentar um pouquinho o resultado desse início de ano, né? Dentro dessa metodologia que você explicou. No resultado do mês de janeiro, né, no ranking de janeiro, que a gente viu, por exemplo, no segmento renda fixa, são muitos fundos que têm crédito privado, né? Aí crédito privado de todos os tipos, o high yield, que é um alto risco, mas alto retorno, até crédito privado mais conservador. O que isso mostra um pouco, esse resultado, né, dos 10 fundos que entraram no ranking com as melhores notas?
O que isso mostra sobre o cenário no mês de janeiro? Na verdade, não seria nem no mês de janeiro, mas é o acumulado dos 12 meses até o mês de janeiro de 2025. Olha, mostra que as taxas de juros do país estão bem altas, né? Porque o retorno de alguns fundos foram extraordinários. Né? E, enfim, isso é um cenário, né, da nossa economia, né? E isso refletiu nos fundos de renda fixa para crédito privado. No caso de multimercados, os fundos que tiveram as melhores, as melhores posições, eles são muito ligados a ativos no exterior, criptoativos, ouro também, né? Justamente, no último semestre, né, esses criptoativos, ouro, né, teve uma escalada muito grande. Então, os fundos que estavam com essa estratégia de investimento, realmente eles tiveram uma performance superior. Acho que no segmento de ações, e aí só lembrando, né, o ranking ele tem 3 segmentos, né, ações, renda fixa e multimercados. No segmento de ações, os fundos com ações no exterior, com exposição a ativos no exterior, também foi o melhor resultado. Para fevereiro deve repetir isso também, né, professor? Porque como ele acumula, né, eu acho que ainda vai segurar um pouco, mas dado o começo desse ano, talvez mais para frente eles já não sejam mais os preferenciais. Essa até era uma pergunta que eu gostaria de fazer, que a gente está aqui no início de março, mas ali em janeiro o Ibovespa teve um resultado muito bom, assim. Agora em março a gente vê o Ibovespa com algum retorno positivo, né? A gente está aqui no dia 13 de março, não sei como é que vai encerrar o mês, mas as bolsas de Nova York caindo muito. Nessa semana, inclusive, há poucos dias atrás, o Nasdaq caiu um dia só 4%. O ranking não vai mostrar esses eventos, esses desempenhos de curto prazo, então, né? Tipo, janeiro que Bovespa subiu 5%, ou mesmo esses dias aqui, nessa primeira quinzena de março, que o Bovespa está indo bem, mas Nasdaq, por exemplo, está indo muito mal. O ranking não vai mostrar isso, né? Não vai mostrar, porque o ranking ele pondera um tempo maior, né? Então, uma situação pontual, né, pode ser que não tire o fundo, né, da classificação do ranking. Seja ele indo para baixo, né, ou tendo um desempenho muito bom, assim. Perfeito. Por que ter esse decaimento no tempo, ele é importante, aí pensando no investidor geral que vai estar assistindo esse vídeo, né? Por que ele é importante e, portanto, faz sentido a gente perder esse feeling do último dia, do último mês, né? Por que ele, assim, o benefício ele é maior, né? Porque quando a gente pensou em estruturar, né, a gente pensou na seguinte hipótese. Poxa, às vezes um fundo ranqueia bem no mês porque aquele mês aconteceu algo muito específico, né, para a natureza daqueles ativos. E aí o fundo aparece como o melhor. Isso já existe, né? Muitas casas, muitos sites já ranqueiam os fundos que dão o maior retorno no mês. Isso se a gente procurar, a gente já consegue achar com uma certa facilidade, né? Porque é fácil fazer essa conta, né? Tipo, só pegar o do mês e que subiu. Né? Então, a nossa ideia era não fazer isso, né? Porque isso já existe. Então, se a gente montou um outro ranking, né, que faz esse decaimento para tentar mostrar uma questão de resiliência. Essa é a nossa proposta com esse ranking. Sim. E o que a gente vê também muito, né, professor, conversando com gestores de fundos, para aqueles gestores mais longevos, eles sempre falam na consistência do resultado, né? Então, desde o início do fundo há 10 anos atrás, nenhum ano rendeu menos que o CDI, por exemplo, né? Então, isso é muito comum na divulgação comercial que esses gestores mais longevos fazem, de novo, tentando mostrar essa resiliência que a metodologia permite, né? Justamente, né? Porque é um serviço, né? O gestor ali está fazendo um serviço, ele não está fazendo uma aposta. Então, assim, então a ideia era mostrar o serviço, né? Então, acho que até um ponto importante que vem ao encontro do que você está falando é o fato de fundos que são monoativos, né? Um fundo de uma ação, isso também não está no ranking. Também não está no ranking. E o objetivo de fazer essa exclusão é de evitar essa sorte. Porque não tem estratégia, né? Uma monação não tem estratégia. Sim.
Sim. Também está fora do ranking esses tipos de fundos. Sim. Eu queria voltar num outro ponto que a gente falou aqui, que existem 25 mil fundos, né? Mas queria desmistificar, lhe pedir para desmistificar um pouco isso, porque quando a gente pensa que o mercado brasileiro oferece, né, que tem 25 mil fundos, pode ficar a impressão que o investidor brasileiro tem 25 mil opções. Mas não é bem assim, né? Queria que você explicasse. É porque a gente tem muitos fundos de cotas de fundos, né? Um fundo que compra participação em outro. Então, isso daí gera um monte de estratégias, né? de investimento. Então, gera uma boa diversificação, né? De criar um CNPJ para criar um fundo, que ele é um fundo de investimento em cotas de outro fundo. Então, isso daí amplia demais essa base, né? Esse número, né? Isso. A quantidade fica grande. Fica grande. E muitas vezes a gestora cria um filhote, digamos, do seu fundo, da sua estratégia principal, para poder atender a um cliente ou ao outro, a uma necessidade de um cliente que é diferente da do outro. Também tem essa motivação, né? Porque imagina só, eu crio um fundo mãe, onde está sendo alocados ativos e sendo vamos dizer assim, efetivadas as operações, e aí eu crio uns fundos filhotes, né, os fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, e ele compra a cota desse fundo. Então o trabalho dele é comprar a cota. E aí eu posso destinar esse para um tipo de público-alvo, com uma taxa de administração diferenciado, com data de entrada e data de saída, né, do fundo, diferenciada de outro, que de repente tem uma questão de taxa de administração um pouco diferente, tem uma questão de prazos de resgate e cotizações, né, diferentes, né, justamente para poder ampliar, né, as estratégias junto a esses públicos, né. Então isso daí é feito utilizando esse mecanismo de fundos filhotes. Muito bom a gente conversar sobre a metodologia, parece uma conversa super técnica, mas eu acho que também ajuda a todo mundo que está nos assistindo a entender um pouco que olhar o retorno é super importante, afinal a gente investe para poder ter um retorno financeiro, mas que é preciso se instrumentalizar de alguma forma para entender exatamente no que está investindo. E acho que o ranking de fundos Broadcast PCAF tem um pouco desse mérito, assim, né? Sim. É o que a gente está tentando fazer, né? A gente vai, obviamente, aprendendo, né? Porque o método é vivo, né? Então, a metodologia a gente pode ir melhorando ela com o tempo e fazendo, né, os ajustes que forem necessários, sempre pensando no investidor que está lá na ponta, né? Porque ele vai olhar para a gente aqui esperando que a gente faça um serviço, né, que possa refletir ali as necessidades dos investidores. E aí faz o que, né, a metodologia permite, que é ponderar esse retorno ao risco que o gestor assumiu para entregar aquele desempenho. Justamente. Muito bom, professor Jorge Salles. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e vir aqui conversar sobre o ranking de fundos e toda essa metodologia. Olha, Carla, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês nessa parceria junto com a FIPECAF, né, e o Broadcast do Estadão. Muito obrigada. A gente encerra aqui então o Broadcast nas redes sobre o ranking de fundos Broadcast PCAF. Todos os meses a gente vai divulgar no Terminal Broadcast quais foram os 10 melhores fundos que tiveram as melhores notas em multimercados, sem crédito privado, em ações e em renda fixa, mas também você pode acompanhar essas publicações pelas redes sociais do Broadcast da Agência Estado, inclusive no Instagram, onde a gente sempre publica o top 5. Aqui a gente publica o top 10 e no Instagram a gente vai publicar o top 5. Muito obrigada a quem está nos assistindo. Quem gostou, dá um like, se inscreve no canal e também acompanha o Broadcast nas outras redes sociais. Obrigada, até a próxima.